Olá, sejam bem-vindos de volta ao Turbinando o Seu Alemão. Chegou a hora, não tem mais como adiar. Precisamos falar sobre o verbo sein. O verbo sein é um dos primeiros verbos que a gente aprende no curso de alemão. E por essa razão, a gente não aprende o verbo num contexto maior da gramática e do uso da língua. E dificilmente a gente retorna a esse tema falando especificamente do verbo sein. Só que isso gera muito erro. E eu vou explicar como que o verbo sein, na verdade, é utilizado, e vocês vão entender, vai fazer assim um eureka. Nossa, não sabia que o verbo sein tinha essa declinação. O verbo sein é um verbo muito especial, porque ele pode ser usado como verbo principal numa sentença, mas também como verbo auxiliar. E como verbo principal, ele pode ser traduzido como verbo ser e como verbo estar em português. Isso é muito importante para saber qual declinação usar e a gente vai ver hoje, no vídeo de hoje. Como verbo auxiliar, ele é usado no passado, na formação do passado, mas não é o tema de hoje. O tema de hoje é o verbo sein como verbo principal. Quando o verbo sein ele é usado no sentido do verbo ser, ele confere uma qualidade, uma característica, uma condição ao sujeito. Então, por exemplo, eu sou eu, você é você. Aqui eu estou dando uma característica para o sujeito. Eu sou engenheiro. Aqui é uma condição, eu me formei em engenharia, portanto eu sou engenheiro. O cachorro é o demônio. Aqui eu estou dando uma qualidade, uma característica para o cachorro. Você é simpática. Também é uma qualidade, uma característica para você. Quando o verbo sein, então, ele cumpre essa função do verbo ser, quando ele é traduzido para o verbo ser no português, nós temos que o verbo sein, ele tem uma estrutura gramatical completamente diferente dos outros verbos, porque tanto o sujeito quanto o objeto estarão no nominativo. Eu passei os vídeos anteriores sempre dizendo que o nominativo é só para o sujeito, que o objeto estará declinado ou no acusativo, ou no dativo, ou no genitivo. Mas para o verbo sein, isso não é válido. Ele é, quando traduzido para o verbo ser, ele é nominativo, nominativo. Veja esse exemplo. Eu sou eu, você é você. Mesmo no português, o eu também expliquei na aula de pronome, pessoal. Eu é o pronome na língua portuguesa para o sujeito. Mas aqui com o verbo ser, ele também é usado no objeto de forma correta. Eu sou eu, você é você. Como é que ficaria então essa sentença em alemão? Ich, do eu, du, você, são os sujeitos das duas sentenças, estão no nominativo. Então, o verbo ser, que é o verbo sein, conjugado para ich bin, du bist, e aí vem o objeto no nominativo. Ich bin ich, du bist du. Vamos para agora para um outro exemplo. O cachorro é o demônio. O cachorro em alemão, e aqui, né? Lembrando da aula de artigo definido. O artigo que nós vemos no dicionário sempre é o artigo do nominativo. E aqui é a mesma coisa, eu vou falar do artigo do nominativo. Cachorro em alemão é der Hund e demônio é der Teufel. Aqui os dois no nominativo. Como é o verbo sein, né? O cachorro é o demônio, no sentido de ser, eu tenho o quê? Der Hund ist der Teufel. Der Teufel, ele permanece, apesar de ser objeto, no nominativo. Então, o verbo sein, no sentido de ser, ele é um verbo completamente diferente dos outros por essa razão. Mas além do significado ser, o verbo sein, ele também tem um significado de estar.
Quando usado como estar, ele confere um sentimento, um sentido ou uma sensação para o sujeito, ou ele designa um local em que o sujeito está. Vamos aos exemplos. Eu estou com frio, então é uma sensação, um sentimento. Eu estou incomodada, mesma coisa. Ou um local, eu estou no médico. Quando o verbo sein, então, ele é utilizado para indicar um sentimento ou um local, e ele pode ser traduzido, portanto, para o português eu estou, você está, para o verbo estar. Ele pede, então, que os sujeitos fiquem no nominativo, como em qualquer outro verbo alemão, e agora o objeto estará no dativo, não mais no nominativo. Veja que a tradução para o português está nos indicando qual das declinações que nós precisamos. Para o verbo ser, o sein como verbo ser é nominativo. E o verbo sein como estar é nominativo dativo. Vamos para os exemplos? Vamos primeiro falar dos dois exemplos do verbo estar, ou verbo sein, no sentido de estar, indicando o sentimento, sentido ou uma sensação. Eu estou com frio. No português, nessa frase, eu sou o sujeito. Ich, eu que estou com frio. Mas no alemão, a estrutura da sentença para você indicar que você está com frio é completamente diferente. A pessoa que sente frio, ela estará no objeto e não no sujeito. O sujeito é um sujeito neutro. Es ist, então o verbo sein conjugado para o es, que é esse sujeito neutro, é o pronome do artigo neutro. E então aqui eu vou indicar quem está com frio. Quem está com frio sou eu, e eu tem que estar no dativo. Então, ich no dativo é mir, es ist mir kalt. Vamos para o próximo exemplo. Eu estou incomodada. No português, eu é o sujeito. Mas no alemão, a frase é construída de forma que quem está incomodado está no objeto. Então, ich, que é a pessoa que está se sentindo incomodada, estará no objeto. E o sujeito será o pronome neutro es. Es ist. Então, agora, ich tem que estar no dativo, mir unangenehm. Então, veja, a forma de falar um sentimento, um sentido, uma sensação no alemão é completamente diferente do português. É o verbo sein, no sentido de estar, mas o sujeito não é quem está se sentindo incomodado, não é quem está tendo a sensação e o sentimento. Vamos agora para os exemplos do verbo sein, indicando um local. Eu estou no médico. Aqui, então, como no caso do verbo sein, no sentido de estar com uma sensação, quando eu estou em um local, eu também terei que o objeto estará no dativo. Só que agora, toda indicação de local, ela precisa de uma preposição. Veja no caso do português, eu estou no médico, eu tenho a preposição no. Eu, então, sou o sujeito, ich, médico, em alemão é der Arzt, e aqui eu tenho no português a preposição no, que no caso do alemão, e nós vamos ter, claro, vídeos explicando como saber qual preposição usar em cada caso, mas eu já vou dizer nesse exemplo, que não é o foco do vídeo, que é a preposição bei. Como é que ficaria então a frase? Então, veja, eu estou no médico. Eu, sujeito, médico é o objeto, e eu preciso da preposição para indicar aonde eu estou.
eu estou no médico em português e bei no alemão. O médico, ele tem que estar no dativo e o sujeito, como sempre, no nominativo. Então, a frase ficaria ich. Então, o verbo sein, no sentido de estar, conjugado para o ich bin, bei dem Arzt, que é o artigo der, declinado para o dativo, bei dem Arzt. E existe a possibilidade no alemão de você juntar essa preposição com o dem e encurtar, digamos, a preposição com o artigo declinado para o dativo, que fica beim. Ich bin beim Arzt. Vamos fazer um resuminho? Então, o verbo sein, ele pode ser traduzido como ser e estar. Quando ele é traduzido para o verbo ser, ele está conferindo uma qualidade, uma característica, uma condição para o sujeito. E ele será usado no nominativo tanto para o sujeito quanto para o objeto. Quando o verbo sein ele for traduzido para o verbo estar, ele vai conferir um sentimento e um local para o sujeito, e ele será então utilizado o objeto no dativo mais esse adjetivo indicando o sentimento, ou uma preposição mais o dativo indicando o local onde o sujeito está. Mas nós temos ainda um problema em relação à língua portuguesa. Nós podemos dizer, por exemplo, para uma pessoa que é bonita, que ela está feia hoje. Só que no alemão, tanto ser quanto estar, eles são verbos sein. Nós não temos um verbo específico para determinar que aquilo que você está falando não é o que a pessoa é, e sim como ela está no momento. Então, cuidado. Quando você fala para alguém, du bist hässlich, o alemão obrigatoriamente vai entender que a pessoa é feia. Então, se você quer dizer, na verdade, que ela está feia e não que ela é feia, você precisa determinar muito especificamente o momento de agora. Então, você precisa usar um advérbio de tempo para indicar que você está se referindo ao momento atual e não como um todo, não que a pessoa seja, por essência, assim, como característica. Então, cuidado, que não tem essa diferença na língua alemã, por ser um único verbo. Bom, o Turbinando Seu Alemão vai entrar de férias. Eu desejo a todos um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. E bleib gesund. Até a próxima!